eu tinha um vizinho que era desenhista, e eu falei assim, pô, eu vou fundar um grupo, o RZO, Rapaziada Zona Oeste. E o meu vizinho era desenhista, eu falei assim, ó, faz o símbolo pra mim. Eu quero o Z, já vi o Zorro, quando o Zorro faz assim, o Zorro pegava a espada e fazia assim, o Z, né? Uhum. Aí eu falei assim, ó, como se fosse um Z, nesse espaço do Z você põe o R, nesse espaço no outro espaço do Z você põe o O, sendo que o O tem que ser o símbolo da paz. E ele fez um ali tudo retinho, né? Eu falei, não, irmão, ele é mais como se fosse uma pichação. Eu já tinha passado pelo metal, já tinha passado pelo punk rock, né? Eu usei coturno, eu usava a calça do exército, né? A nossa gangue chamava-se Pavilhão 8. Pavilhão 8, na época, era o Pavilhão 8 do Carandiru, era um pavilhão que só tinha débil mental, só tinha louco. Então a gente colocou a nossa gangue de Pavilhão 8. E tinha punk terror na Vila Zate, e em Osasco tinha a Massacre, né, que era uma outra gangue grande também. E aí nós juntava as 3 gangues, né, deu um trabalho no punk também, viu? E aí o que aconteceu? Eu escutei essa música e, como se não bastasse, chegou aquele filme no Brasil, Beat Street, na onda do break. Esse filme aí, vários caras da minha geração endoidou com esse filme aí. Falou, pô, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero hip hop, eu quero isso, através desse filme. Tinha umas trilhas de Malcolm McLaren, tá ligado? Uhum. Buffalo Girls, né? Entendeu? Foi onde a gente ouviu os primeiros riscos de DJ, né? O risco do DJ foi o que endoidou a gente, né, mano? Né? A minha geração começou a cantar por causa do DJ, por causa do break, por causa dessa onda toda aí. E esse filme chegou, depois veio até um outro break dance, mas não foi que nem esse. Esse era a rua mesmo. Era a história de 2 gangues que batalhavam em salão de dança, né? Muito bacana. E aí eu comecei a fazer minhas músicas. Na época, eu muito tímido, eu não cantava assim pro público. Eu cantava pra minha família, pros meus vizinhos. E nessa época o pessoal falava pra mim, pô, por que você não vai pro Calouros do Silvio Santos? Você é demais, né, meu, com essas suas rimas. Eu colocava o instrumental, as bases, né? Porque eu passei pelo rock, o rock dava um trabalho pra fazer rock, entendeu? Você precisava juntar ali os amigos que estavam no mesmo incentivo, no mesmo intuito, no mesmo pensamento, né? Além do que, tinha que entender de música também, porque tinha que tocar, né? Uhum. Eu passei pelo samba, e o samba eu tive o mesmo problema no samba, entendeu? Depender das pessoas, dos amigos que tem disposição, que a minha mesma disposição. Fiz muito samba no último vagão do trem, né? Eu lembro que eu estava trabalhando na Lapa, a gente colava sempre no último vagão, né? Tanto no ônibus como no trem, nós sempre no fundão, né? E ali no fundão a gente dominava. Timba, pandeiro, repique de mão, tantã e samba. Eu lembro que eu passava de Pirituba, ia para Francisco Morato, Franco da Rocha, só voltava na segunda-feira. Passava a sexta, voltava só na segunda-feira. Fazendo samba na porta do boteco, na quebrada, Parque Vitória, Franco da Rocha, né? Aí, o rap, eu vi uma oportunidade maior, que eu falei assim, pô, o rap eu não preciso de ninguém. O que eu preciso? Ir na 24 de maio, comprar as bases instrumentais, escrever a letra e fazer. Então eu já fazia, entendeu? Então muito antes de eu conhecer meus parceiros, o RZO já tinha o símbolo, já tinha as primeiras músicas, algumas músicas, né? E já tinha o sonho dentro de mim, né? Eu só não tinha coragem. E eu lembro que aí eu conheci o Sandrão. Eu tô em Pirituba desde 70, tá ligado? Eu cheguei da Bahia com 1 ano, nos braços da minha mãe, e morei um pouco em Santos, por causa disso que eu torço pro Santos, né? Eu morei em Cubatão um tempo, mas pouco tempo, porque minha mãe já logo conheceu o meu padrasto, que depois eu tive 2 irmãos também. Meu padrasto, que eu fico até assim, falo padrasto porque não era meu pai na real, mas era meu pai, assim, de consideração, né? Me tratou muito bem. Eu seria injusto se eu falasse que ele não me tratou bem, ele não cuidou bem de mim, meu padrasto, né? Apesar de todo o trabalho que eu dei na infância, adolescência e tal. A gente morava num lugar difícil. E aí eu conheci o Sandro já tinha mais coragem, menos timidez que eu, né? E aí eu lembro que eu andava, nós fumava maconha no meio do mato, né? Tinha um calipau assim, nós ia pra lá. Nós era discípulo do velho Badu, né? O velho Badu vendia, e nós quando pegava pra ele já falava, ó, se eu pegar usando na frente de criança, ou na rua, na frente de gente de idade, vai
entrar na madeira, certo? Vocês têm aí um matão desse daí, vai fumar no mato ou então vai fumar na sua casa, tá ligado? Então nós ficava ali no mato. E aí eu tinha um radiogravador, e pô, naquele radiogravador, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, James Brown, rap, rock, punk rock, tudo rolava naquele rádio ali, né? E eu lembro que eu tinha, as minhas calças do exército, eu cortei e fiz bermuda, e ela tem uns bolsão assim do lado, e eu andava com aqueles bolsão assim sempre cheio de fita cassete, né? E aí um dia foi todo mundo embora, tal, tá subindo aí o Sandrão sozinho, eu cheio de fome e tal, Sandrão canta um rap, né, brincando. Aí eu brinquei com ele de novo, falei assim, pô, você não sabe nem cantar um rap. Aí cantei um rap pra ele. Eu já andava com ele uns 6, 8 meses e ele não sabia que eu cantava rap. Tanto que era a minha timidez, eu não cantava pros outros, né? E aí eu cantei pra ele esse rap. Ele falou, nossa, mano, você é demais, pai. Aí, putz, aí nós virou amigo mesmo de verdade, né, mano? Tanto que às vezes eu vinha da rua, subia a escada, minha casa não tinha portão. Tanto que os primeiros ensaios do RZO eram num quartinho debaixo da escada. Às vezes a gente olhava, como não tinha portão, às vezes a gente olhava, mano, os baseados com tudo, quando eu olhava assim pro chão, já tava as botas pretas ali, mano, sabe? Minha casa era bem perto da 87, a delegacia civil, né? E os vizinhos reclamavam da altura do som, do cheiro do baseado, né? Então, muitas vezes, na frente da minha casa, era todo mundo deitado no chão, aquele monte de carro de polícia, o bagulho era louco, né? Depois que eu fiz a laje, aí levei som pra cima, o meu amigo Donizete da TNT Records me deu um par de JBL, umas caixonas, coloquei lá, mesa, toca-disco, microfone, pô, naquela época nós tínhamos microfone Shure, né? 58A, Beta 58A, era um dos melhores que tinha, nós tínhamos uns 2 par né? E ficava ali para todo mundo cantar. Eu coloquei assim numa parede toda de espelho, né? Pra gente ensaiar o trabalho de corpo, performance, essas coisas, né? Então, quer dizer, e tudo isso, o rap não tem professor, tudo isso eu desenvolvi uma forma de fazer. Tanto que quando eu conheci o Sabotagem ele cantava muito igual o Racionais. Naquela época, que o Sabotagem foi em casa, muita gente cantava igual o Racionais. Tudo que é bom vira tendência, né? Os caras eram um bagulho bom. E muitos grupos de rap aqui de São Paulo cantavam bem parecido com o Racionais, e o Sabotagem era um. E ele chegou lá em casa, o Sandrão e o Rap Hood levou ele. E aí ele chegou com uma fita, falou, ó, coloca aí e tal, coloquei lá, e a fita ele cantava muito parecido com o Brau, mano. Eu falava assim, irmão, eu fui sincero com ele, falei, mano, seu som é muito igual o Racionais, é um som bacana, né? Aí ele chegou e falou assim, pô, Elião, como que eu faço pra mudar isso, criar uma identidade própria? Irmão, aí é outros 500, você vai ter que trabalhar e estudar pra isso, né? Eu não sei como que vai fazer, eu faço assim, eu mostrei o meu método pra ele, e ele abraçou e começou em casa, tipo assim, como se fosse uma escola mesmo. Até hoje eu encontro, assim, às vezes eu encontro na rua, cara, cobrador de ônibus, que fala assim, pô, Sabotagem ia no meu ônibus, eu deixava ele passar por baixo da roleta, e ele falava que ia na sua casa aprender rap, tá ligado? E o que a gente fazia com Sabotagem, a gente não, quando tinha show do RZO, a gente tinha muito show, a gente fazia às vezes 3, 4 shows numa noite, né? E aí a gente não colocava, vai lá e abre o show, não, a gente abria o show, introduzia, tal, tinha abertura, tal, na metade do show, nós apresentava ele, trazia ele, apresentava ele, falava, vamos com vocês o Sabotagem, morou? Espero que vocês respeitem ele, que nem respeita nós, é o mano da família, entendeu? Que nós está lançando aí, tá ligado? E ele já se destacou, ele era bom, ele tinha uma presença de palco, entendeu? Ele tinha uma linguagem. Você é do Rio de Janeiro, irmão? Não, sou aqui de São Paulo, da Zona Norte mesmo. Você é de São Paulo, pode crer. Olha, não sabia nem de onde você era. Então, porque o que me faz lembrar um pouco de Sabotagem é o Dudu Nobre, tá ligado? Dudu Nobre, ele é um cara que andou com a velha guarda e ele era um talento precoce. E mesmo novo, agora ele não é mais tão novo, mas quando ele era novo, ele já fazia um som de nego velho. E o Sabotagem tinha uma linguagem de nego velho. Uma linguagem do candomblé, de nordestino, de gente lá de trás. Mas essa influência. E isso é uma riqueza de sabedoria popular, assim, tá ligado? Então, eu comecei a fazer música com ele. Ele começou a ir em casa todo dia. Ele ia em casa já de manhã, né? E ficava o dia inteiro em casa, só ia embora de noite. E aí comecei a fazer, tanto que quando nós encontramos o Brau e o Blue,
Os caras falaram assim, vamos fazer o RZO2, que seria o Evolução, é uma coisa que nós gravamos depois. Eu falei, os caras falaram, vamos fazer o RZO2. Eu falei assim, ó, então, acho melhor nós fazer o Sabotagem 1. Aí os caras olhou assim, né? Aí eu falei assim, então, porque o mano tá no veneno também, tá morando na favela lá no Canão, ele mora num barraco de 2 cômodos sem janela. Então eu ataquei no coração dos caras, tá ligado? Então os caras não teve como falar não, né? Mas tem as músicas, eu falei, não, tem as músicas, né? Tinha algumas músicas e outras nós fomos fazendo no decorrer do estúdio ali, né? E foi assim minha história, mano. Então no rap foi assim, eu fiz o ensaio na laje, e naquela laje eu saía, casa de baiano, já ouviu falar casa de baiano? Você chega, casa de baiano, você chega, você come, você fica à vontade, era a minha casa, tá ligado? E foi um sacrifício, porque o banheiro, por exemplo, o banheiro era no meio da minha casa, entendeu? Lá na minha casa tinha minha irmã mais nova, tinha minha mãe, na minha casa só ia bandido, traficante, morou? Às vezes tinha gente boa, entendeu? Várias vezes eu olhei, tinha polícia na laje, tá ligado? Eu aqui, porque o bagulho sempre foi louco pra mim, morou? Eu não... Dizer que eu me diverti, que eu curti, isso não aconteceu comigo. Comigo o bagulho sempre foi louco, sempre foi aquela militância, muito problema interno, problema externo, ladrão pra caramba, treta pra caralho. Morou? Então, a minha vida no rap foi assim, mano. Tá ligado? Sempre foi aquela militância louca. Entendeu? Então, eu ficava, a maioria das vezes, eu não tinha tempo pra nada. Eu só tinha tempo pro grupo ali. E às vezes eu olhava pra trás, tinha jogador, eu vi o Basílio lá, jogador, na época eu jogava no Palmeiras. Eu vi jogador na laje, eu vi polícia na laje. Tá ligado? É inevitável quando você tem um coletivo grande, que atende as pessoas. Minha casa não tinha portão, João. Os caras iam subir, tinha 2 escadas, subia, aí passava pela minha casa, e tinha outra escada e subia. Aí os caras estavam lá, João. Uns levavam os outros, tá ligado? Mas tinha aquela disciplina de quebrada, tá ligado, mano? Os caras me respeitavam. Os caras me respeitavam. Falava assim, vamos por aqui, vamos fazer assim, assado e tal. Não é assim, não, você fica ali, você... Tá ligado? Os caras acatavam, entendeu? Então, devido a gente pegar esses atalhos, a gente evoluiu bastante, né? Eu lembro que encostava a van, naquela época a Topic, cabia 17 pessoas. Mano, enchia. Enchia a van, ia todo mundo, tá ligado? Eu ficava, mano, 10, 20 caras chorando na calçada ainda, tá ligado? Tinha cara que roubava carro, moto pra ir atrás. E um camburão, mano, ia tipo uma procissão. Ia a van e mais 10 carros, 15 motos, tá ligado? Com as quebradas, pra nós fazer show. Todo mundo armado. Então, o bagulho era minha mulher na van, a Negra ali, tá ligado? Depois chegou a Dinadi, entendeu? As mulheres. Então, o bagulho pra mim sempre foi tenso, mano. Nunca foi uma diversão, sabe? Sempre, eu fiz pelo amor. Eu não tive um amor assim, individual, pelo individual. Foi pelo coletivo. Eu já tinha passado pelo rock, já tinha passado pelo punk rock, já tinha passado pelo samba. Essas tendências, quando o rap estava lá atrás, 85, 86, 87, pô, essas tendências riam do rap, sabe? Eu já sabia que ia ser grande, eu já vi pessoas boas empenhadas ali para fazer o rap ser grande. O rap ficou grande nos Estados Unidos, porque não poderia ficar no Brasil. Eu gostava do rap, mano, entendeu? Eu gosto até hoje, né? Então, e foi o rap que me mudou minha vida, né? Porque eu poderia fazer cantar um samba, morou? Que nem aquela, eu escrevia samba também, no disco Evolução, que eu tinha uma música que era A Folha Voa. Vários manos no bar, sem nenhum compromisso, tá ligado? Essa música era um samba meu. Ali, aquela outra ali também. Quem foi que não sentiu discriminado por alguém? Era um outro samba, que eu coloquei ali, na introdução do Rolê na Vila, né? Então poderia fazer um punk rock, entendeu? Um funk metal, entendeu? Mas como deu certo no rap, eu fui até o fim no rap, tô até hoje no rap, né? Entendeu? E aí, o que eu fiz, abri as portas da minha casa, entendeu? 50, 60 vagabundos, mano, o dia inteiro na laje, fumando maconha, dando trabalho, usando o banheiro da minha casa, comendo batatinha e ovo. Comida da minha casa, tá ligado? Todos os dias. Isso daí foi sacrifício, não foi fácil não, mano. Tá ligado? Pra fazer o rap ser grande. Tá ligado? Na hora do show, assim, ó, irmão, essa camiseta aí não tá da hora, não. Faz o seguinte, ia lá no meu guarda-roupa, pegava uma camiseta minha aí, pega essa aqui. Na volta não dava mais pra
pegar a camiseta do cara, ficava com o cara, entendeu? Então, a gente dividia tudo. Eu dividia tudo, mano, tá ligado? Que nem você. Você conheceu sempre o RZO, não conheceu assim, um sendo mais que o outro você se conheceu sendo todos iguais, porque era assim que eu trabalhava, tá ligado? Mesmo que eu que escrevia todas as letras, 97% das letras, entendeu? Mas a gente fazia, ó, esse pedaço aqui eu vou cantar, você tem que cantar um pedaço igual eu, desse tamanho, entendeu? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ninguém menor, todo mundo, tá ligado? É certo que cada um, de repente, cada um ou outro tem uma capacidade musical maior ou menor que o outro. Mas a gente trabalhava assim, para ser todo mundo igual. Eu também já tinha como base o coletivo Tanclan também, que era uma par de cara que cantava, entendeu? Você vê que você... É muito difícil, no Tanclan, muito difícil você ver assim, alguém que... cada um gosta de um cara. Cada um gosta de um cara. Você vai... você entrevista 10 caras, cada um gosta de um cara. Tá ligado? Porque foi trabalhado assim, para todo mundo ir. O coletivo, o grupo. E é assim que a gente trabalhava também.